Opa, olha a gente de volta. E aí, pegaram a ideia? Com essa regra prática facilitou muito. Professor, nas avaliações do Enseja, professor, lá na frente, quando eu estiver terminando o meu ensino médio, que eu for fazer o Enem, eu preciso saber notação científica? Precisa. Até porque já está sendo observado situações, problemas, tem se percebido a existência de questões onde ele simplesmente pede que você represente na forma de notação científica. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, próximo ano está bem pertinho, vocês vão ter na disciplina de física, um dos primeiros assuntos da mecânica, representação de valores em notação científica. Porque ele vai falar de velocidade da luz, da distância entre planetas e, professor, aceleração da gravidade. E esses valores, ou eles são muito grandes, ou eles são muito pequenos. Você sabe qual que é a velocidade da luz? Velocidade da luz. E, professor, é muito. Quando o cara diz que está em um carro a 100 km por hora, se acha rápido? Aí você vai dizer, professor, é uma velocidade razoável. Tu imagina a velocidade da luz. Professor, é um número gigantesco, professor. Não, acho que não dá nem para, se eu for escrever literalmente por extenso, nem cabe na folha. Então, como é que o cara vai escrever na folha do livro lá, professor, um número tão grande? Ele vai vir em notação científica. E você já pegou a ideia da regra prática. O que você vai observar quando eu pedir para você fazer uma representação em notação científica, quando a tua avaliação, quando o exercício do teu livro pedir represente em notação científica um número muito grande ou um número muito pequeno. Primeira coisa que você vai fazer, ver se o número ele é maior que 1, ele é menor que 1. Se o número for maior que 1, qualquer número maior que 1, que ele pedir que você represente em potência de base 10 ou em notação científica, já vem logo na tua cabecinha. Professor, aqui vai ser vezes 10 elevado a um expoente positivo. Se o número for maior que 1, vai ser vezes 10 elevado a um expoente positivo. Já se o número for menor que 1, vai ser vezes 10 vai ser vezes 10 elevado a um expoente negativo. Tá, professor, e a história de correr com a vírgula? Número maior que 1 corre com a vírgula para a esquerda. E eu corro até onde, professor? Até você chegar, até você alcançar o primeiro dígito. Números, professor, menores que 1. Eu corro com a vírgula, professor, para a direita, até chegar no primeiro dígito diferente de 0. Um pouquinho diferente. Grande Gabriel, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Conteúdo, segunda aula iniciando, está aí na telinha de vocês. Notação científica. Já visualizaram a questão da regra prática. Você ainda lembra, Gabriel? Números maiores que 1, números menores que 1. Como é que a gente faz? Vamos treinar um pouquinho mais. Tudo que a gente já exercitou agora há pouco na nossa primeira aula. Olha só o que ele coloca para mim. Escreva em notação científica os números que aparecem nas frases. A espessura de uma folha de papel é de 0,05. Pela regra prática, eu só olhando para esse número, eu já posso te afirmar que a potência de base 10 vai ter expoente negativo. Olhando a letra D, professor, a distância da Terra até a Lua é de aproximadamente, olha só a distância da Terra para a Lua, professor, 384 milhões e 400 mil metros é a distância da Terra para a Lua. Então, na letra A eu tenho um número menor que 1, eu já sei que o expoente da potência de base 10 será negativo, e, professor, na letra D, professor, ali, eu tenho que o número é um número maior que 1. Então, eu já sei que o valor, professor, terá expoente da potência de base 10 positivo. Então, vamos lá, professor. O valor que o senhor tem inicialmente é 0,005. Como foi que a gente explicou? Números menores que 1, o senhor corre com a vírgula para a direita até alcançar o primeiro dígito diferente de 0. Então, ó, um pulinho é 0, 2 pulinhos, peguei um 0, 3 pulinhos, parou, professor, o senhor pegou 5 aqui. Então, escrito em notação científica, nós vamos ter, para mim que eu tivesse trocado a cor da caneta, deixa eu ver aqui, pronto, troquei a cor. Só vai ser 5 vezes
1, 2, 3. Vai ser vezes 10 elevado a menos 3. Novamente, não tem como você se confundir se o expoente será positivo ou se o expoente será negativo. Por quê? De cara, você já olhou para o número. Esse número, ele é menor que 1, então eu já sei que o expoente será negativo. Professor, já esse cara aqui, ó, ele é um número maior que 1. Logo, ele vai ter expoente positivo. Então, a questão do expoente não tem como nós confundirmos. Agora, o que que muda? Quando o número ele é menor que 1, eu corro com a vírgula para a direita até alcançar o primeiro algarismo diferente de 0. Já quando o número, professor, ele é maior que 1, como é que funciona mesmo? Deixa eu anotar aqui. Professor, o número que o senhor tem lá é 3, 8, 4... Ah, não, tem um 400 aqui. A vírgula, professor, do cara está aqui no final. Você vai correr com essa vírgula até chegar no primeiro, ó. Até chegar aqui, ó. Até chegar no 3. Não tem erro. É só você correr com a vírgula até chegar no primeiro algarismo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, professor. Vai ficar 3,844. Tem que botar o outro 4, viu, Gabriel? Tem que colocar o outro 4 também. Ficou 3,844 vezes 10 elevado, deixa eu contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 10 elevado a 8 positivo. Eu só não preciso colocar zeros, porque a gente aprendeu que zero à direita da vírgula não tem valor. Até aí tudo bem? Deu? Vou colocar atividade para vocês. Vamos lá. Tá aí, professor. Olha o montão de número que eu coloquei para vocês agora. E, professor, até H, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Determine a notação científica dos números abaixo. E aí, vamos que vamos? De uma por uma. Letra A, professor. Letra B, letra E e letra F são números maiores que 1. Então, a letra A vai ter expoente positivo. Letra B, expoente positivo. Letra E e letra F, expoente positivo. Já as demais letras, C, D, G e H, terão expoentes negativos. Não é isso? Prof, vamos lá então, de um por um. Professor, está aqui 85.700. A vírgula está aqui no final, né? Quando eu não enxergar, lembra que eu sempre analiso de onde está a vírgula, não do final. Nesse caso, eu estou analisando do final. Por quê, professor? Porque o número eu não estou enxergando a vírgula. Quando eu não enxergo a vírgula do número está sempre no final. Eu vou ter que correr até onde, professor? Aqui o senhor vai correr até o 8 e aqui o senhor vai ter que correr até o 9. Não é isso? Corre até o 8 e o outro você vai correr até o 9. Então, a gente vai ver aqui, professor, vai ser 1, 2, 3, 4. Prof, certinho, ó, Gabriel. 8,57 vezes 10 a 4 positivo. Primeira certinha. A outra, professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, professor. 9,45 vezes 10 a 11, professor. Impossível. E isso aqui está sendo cobrado bastante
bastante gente nos vestibulares agora que vocês não têm noção. Muito mesmo. Tanto dentro do conteúdo de áreas, como dentro do conteúdo, principalmente dentro do conteúdo de geometria espacial, que vocês vão estar estudando no ensino médio, que trata do cálculo do volume, que normalmente gera valores muito grandes ou muito pequenos, dependendo, medidas e suas transformações, medidas de comprimento, de superfície, de volume, de capacidade, e as medidas de capacidade digital também, professor. Megabyte, gigabyte, terabyte. E, professor, a gente vai estar trabalhando com notação científica aí também? Também com notação científica. Prof, letra C. E letra D, nós temos dois números menores que 1. Eu já sei que o expoente da potência de base 10 será negativo. Como é que funciona mesmo, professor? Quando o número é menor que 1, você vai caminhando com a vírgula para a direita até você alcançar o primeiro número diferente de zero, o primeiro algarismo diferente de zero. Então, aqui eu já estou vendo a vírgula. Então, meu ponto de partida já é de onde está a vírgula. Então, professor, vai ser 1, 2, 3, 4, professor. Vai ficar 7,9 vezes 10 a menos 4. Show de bola, Gabriel. Professor, o outro, dei o primeiro pulinho, 0, 0, 0, 0. Eu só conto, professor, só paro na realidade. Opa, parei. Quando o número for diferente de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, professor. Aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 7. Professor, eu poderia botar 2,0 vezes 10 a menos 7? Se você quiser colocar, não tem problema não. Poderia ser 2,0 vezes 10 a menos 7. Só que a gente entende que quando tem o zero à direita da vírgula, não se faz necessário você colocar. A gente subentende que depois da vírgula, se eu não estou enxergando ninguém, é o zero. Entenderam aí? Professor, letra A, B, C, D, letra E. Dois números maiores que zeros novamente. Até agora não errou nenhuma, né, Gabriel? Vai lá. Quanto é que dá aqui? Professor, quando eu não enxergo a vírgula já está no finalzinho do número, não é verdade? Então, vamos lá. Como é que funciona? Quando o número é maior que zero, a regra prática diz que eu vou ter que correr até o primeiro dígito. Não tem erro. Então, só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 1,3 vezes 10. 1,3 vezes 10 a 7, professor. 1,3 vezes 10 a 7. A última lá, professor, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, professor. 9 vai ficar 1,08 vezes 10 a 9. Certíssimo, Gabriel. Tá faltando só duas. Todo mundo acompanhou? Dúvidas? Vai lá no chat e coloca para mim. Professor, letra G, letra H, professor. Números muito pequenos, vocês podem perceber. Tem zero demais, gente. A gente tem que se habituar. Quando esse monte de número tem esse montão de zero, a melhor forma de representá-los é a notação científica. Então, professor, aqui como o número é menor que 1, eu vou correr com a vírgula para a direita e eu já sei que o expoente da potência de base 10 será negativo, porque o número é negativo. Ou, desculpa, porque o número é menor que 1. Professor, como é que funciona a mesma regra prática que o senhor apresentou? O senhor corre com a vírgula até chegar no primeiro algarismo diferente de zero. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, professor. Vezes 10. Professor, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a menos 10. Vezes 10 elevado a menos 10. E a última, professor, vai ter que ir até o 5 lá, né, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Professor, quando o seu deu 8, continuou 0. Tem que ser mais uma. 9, professor. 5 vezes 10 a menos 9. Olha como fica menor o número. Ao invés de eu escrever aquele número cheio de zeros lá, eu posso estar me utilizando da notação científica para representá-lo. Ou seja, fica mais bonito, fica menor e eu não tenho o trabalho de escrever este montão de zeros. Fecha mais, vamos para mais. Vai lá, professor. Continua aí. Continua. Aqui, professor, ele tem uma pequena diferença em relação aos anteriores. Porque aqui eu posso escrever a representação somente como uma potência de base 10. Como assim, professor? Você pode ver que ele começa com 1 ou ele termina com o algarismo 1. Então, vai ficar 1 vezes alguma coisa, que nesse caso a gente pode representar só como potência de base 10. Então, professor, como é que a gente faz aí? Na nossa situação aqui, é só você contar quantos dígitos. Olha, aqui tem outro caso que é para facilitar para vocês. Pode ser, Gabriel, pode ser. Eu vou dar um bisuzinho para facilitar. A vírgula está aqui? Tá, professor. A vírgula está aqui. Quantos zeros para números maiores que 1 é só você contar a quantidade de zeros. É só você contar a quantidade de zeros. Quantos zeros nós temos aqui, ó, Gabriel? Professor, tem 5 zeros. Eu já posso dizer, daqui, professor, vou fazer de 1 por 1. Pensei que não tinha um espaço aqui. Ó, aqui tem 5 zeros. E aqui, professor, tem quantos zeros? Números maiores que 1. Quando o número é maior que 1, eu conto só a quantidade de zeros. Eu conto só a quantidade de zeros. Professor, aqui... Depois eu faço do jeito normal. Aqui vai ser, professor, eu posso botar só logo 10, só o 10 mesmo, elevado a 5. Acabou. Quantos zeros eu tenho aqui, professor? 10 elevado a quantos zeros? 7. Só contar a quantidade de zeros. Quando ele começa com 1. Você entendeu aí, ó? 1 vezes 10 a 7. E o outro lá, o seu que você tinha colocado foi da letra D, né? Que você colocou. Agora, como é que funciona se o número for menor que 1? Gabriel, é assim, ó. Você conta quantos algarismos tem depois da vírgula. Algarismos no total. Quantos algarismos nós temos aqui? Quantos dígitos depois da vírgula? Quantos dígitos? Tem 7, né, professor? Então, esse aqui vai ser 10a menos 7. Esse aqui vai ser 10a menos 7. E o outro lá, professor? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Que às vezes a pessoa fica lá tentando falar que eu nem preciso dos pulinhos. Eu vou lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 dígitos, professor, aqui. Então, vai ser 10a menos 9. Para facilitar. Ou eu posso fazer igual como eu fiz nos exemplos anteriores. É porque esses números específicos que eu acabei de colocar para vocês, eu posso representar eles apenas como uma potência de base 10. Eu não preciso lá do número 3 vezes 10, 4 vezes 10. Por quê? Porque ele já começa com 1, ele já termina com o algarismo 1. Então, se eu quiser fazer do jeito tradicional, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 1 vezes 10 elevado a 5, ou eu posso, quando for 1, eu posso colocar só o 10 elevado a 5. Não precisa colocar aquele 1. O outro aqui, professor, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 7, ou só o 10 a menos 7. Sem problema. Quando for 1 na frente, lógico. Professor, aqui, vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1 vezes 10 a 7. E a outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 10 a menos 9. Até botei aqui, ou somente o 10 a 7, ou somente o 10 a menos 9. Certeza que entenderam? Então, vamos que vamos. Mais uma, professor, já dentro do contexto. Olha só, ele diz para mim na situação seguinte: segundo previsão da Organização das Nações Unidas, ONU, a população mundial no ano 2050 será de 10 bilhões de habitantes. Use a notação científica para escrever esta população. Então, no ano de 2050, a população mundial, ele disse que vai ser de 10 bilhões Como é que vai ser isso aqui em notação científica? Esse aí é milhão, não é não, Gabriel, que você botou? É 10 bilhões, né, que ele falou? Deixa eu ver se é bilhões ou é bilhões. Então vai ser 10 mil, milhão, bilhão. 10 bilhões. Professor, esse aqui é aquele que o senhor já pode fazer direto. O senhor já pode dizer que é 10 elevado a quanto? É só você contar a quantidade de zeros. 3, 6, 9. Professor, 10 zeros vai dar 10 elevado a 10 bilhões de habitantes. 10 elevado a 10 bilhões de habitantes. Ou você poderia ir contando com as vírgulas. Então, se eu tenho, professor, 10, 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, é só contar a quantidade de zeros. Ali tem 3, 6, 9, 10 zeros ao todo. Então, é 10 elevado a 10. Ou, se você preferir, 1 vezes 10 elevado a 10, que dá no mesmo, não altera em nada. Olha a outra. E o processo é grande, deve ser difícil. Não, mesma coisa. Hoje eu tenho certeza que ninguém sai com dúvidas sobre a representação de um número em notação científica. Lê comigo. Ele diz para mim que, de acordo com uma teoria aceita pela comunidade científica, há cerca de 65 milhões de anos, o choque de um asteroide com a Terra extinguiu os dinossauros. Acredita-se que os asteroides sejam restos do processo de formação do sistema solar há 4,6 bilhões de anos, aproximadamente. Eles são formados por rocha, carbono ou metal, viajando a 28 mil quilômetros por hora. Rapaz, é rápido. É por isso que diz que quando tem um impacto de um asteroide desse aqui, a explosão é grande, viu? Um asteroide, não bem a explosão, o impacto gera uma onda de calor, é muito grande. É como se fosse uma bomba mesmo. Um asteroide com 45 metros de diâmetro e 130 mil toneladas passou muito próximo da Terra no dia 15 de fevereiro de 2013. Escreva em notação científica a idade do sistema solar e a massa do asteroide que passou próximo à Terra. Espera aí, professor, tem tanto valor? Deixa eu ver aqui o marca-texto. De acordo com a teoria aceita, há cerca de 65 milhões de anos, eu acho que é esse aqui. Não é isso? Deixa eu ver aqui a pergunta de novo. Escreva em notação científica a idade do sistema solar. Ah, não, não é esse aí não. A formação do sistema solar é esse aqui, ó. A cerca está aqui, ó. Processo de formação do sistema solar.
4,6 bilhões de anos, né? Aquele lá de cima não, que ele pediu para colocar em notação científica. Ele quer, e também a massa, né? A massa tá aqui, professor. Ele pediu para esses dois valores aqui, ó. 130 mil toneladas. Foram essas as duas perguntas. Eu pensei que fosse os 65 milhões. Estaria certo aí, Gabriel. Estaria certo. 6,5 vezes 10 a 7 anos. Mas ele quer saber a idade do sistema solar. Aqueles 65 milhões de anos foi o tempo, há quanto tempo atrás que houve a extinção dos dinossauros. Mas na realidade aí, ele está falando da formação do sistema solar. Então, professor, 4,6 bilhões de anos vai dar quanto, professor? 4,6 bilhões. E aí, como é que vai ser escrito isso aí? Professor, vamos lá então. 4,6. Olha o impacto lá, ó. Dizendo, pessoal, que a teoria foi mais ou menos desse jeito aí, ó. Quando ele impactou acolá, ó. Aquela explosão acolá e deu tsunami, deu tudo acolá naquele impacto acolá. Eu só não entendi ali, é porque ali naquela foto eles botaram a explosão como se já tivesse até luz ali na Terra. Mas vamos lá, foi mais ou menos isso aí. Professor, 4,6, deixa eu anotar aqui, vamos para a nossa pergunta. Professor, 4,6, ó o tantão de zero. Deixa eu ver aqui, 4,6. Acho que eu escrevi certo aqui. 4 bilhões. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Olha aí, 4,6 bilhões. Está aqui escrito, professor. Vai dar exatamente o quê? A vírgula do cara está aqui, ó. Então é um número maior que 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O professor vai dar 4,6 vezes 10 a 9 bilhões de anos. Seria a idade do sistema solar. A outra foi relacionada à massa, não é isso? Grande, né, Gabriel? Bilhões, é bilhões de anos, né? Já o tempo de existência do nosso sistema solar. E a massa, professor? E a massa? Eu botei foi 4,6 bilhões de novo. Repeti sem querer. Deixa eu trocar aqui. Era 130 mil a massa, né, professor? A massa desse asteroide era de 130, vou até conferir mesmo, 130 mil toneladas. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 130 mil toneladas, confere. Professor, esse aqui vai dar 1,3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a 5 toneladas. 1,3 vezes 10 a 5 toneladas. Tudo bem até aí? Deu certinho? Prof, tem mais? Vamos lá, tá quase fechando. Quem que conhece o estádio do Maracanã? É grande, gente, é grande. Estádio do Maracanã, gigantesco. Ele disse para mim aqui, ó, escrevi notação científica, cada um dos números que aparecem nas frases. Vão aparecer várias frases aí, vocês vão colocando em notação científica comigo. O estádio do Maracanã já acomodou um público de 210 mil pessoas. Será que tinha gente, meu amigo, nesse estádio? 210 mil pessoas. Cara, a gente olha assim, cabe tudo isso mesmo dentro do estádio, porque 210 mil pessoas é gente pra caramba. Aí você imagina o tamanho do Maracanã, mas lá é grande pra caramba mesmo. Primeiro Rock in Rio que teve, eu tava lá. Foi muito massa, cara.
Vamos ver aqui, olha só, 210 mil, né, professor? A vírgula está aqui, número é maior que 1, ninguém erra mais. Professor, o senhor vai ter que correr com a vírgula, segundo a regra prática, até o primeiro dígito lá, né, professor? Até o primeiro algarismo, ou pelo menos até chegar nele. Então, vai ficar, deixa eu trocar aqui a corzinha da caneta, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 2,1 vezes 10 elevado a 5 pessoas. Foi fácil, foi fácil. Esse aí foi fácil. Só conhece televisão, é grande, é grande. Aí, tipo, para dar uma volta, rapaz, é gigantesco o estádio. Olha a outra aí. O Rio Nilo é um dos mais compridos do mundo. Eu só lembro o Rio Nilo lá dos filmes lá da Múmia também, que os caras faziam lá as irrigação com 6.695.000 metros, professor. Dá 6.695 quilômetros de rio. Cara, é água pra caramba. E aí você vê que lá o pessoal só acha que é deserto, mas esse rio aí, meu amigo, que passa aí no meio desse deserto aí, quem tá nas margens desse rio, rapaz, não sei como é que chamava lá aqueles oásis, né? Era oásis. O pessoal tava no deserto atrás dos oásis, que seria basicamente, como é que chama? É minador, que mina água lá, é tipo uma cacimba, que mina águazinha e cria-se aqueles oásis que vem desse rio aí, nas proximidades desse rio aí. O Rio Nilo é um dos mais compridos, deixa eu anotar aqui, professor, ficou 6.695.000 metros, professor. A vírgula do cara está no final. Colocando este valor em notação científica, professor, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 6,695. Enquanto não for zero, eu vou ter que repetir. Fez certinho, né, Gabriel? Dessa vez lembrou de botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 a 6 metros. Pode ser que em uma questão ou outra, ele possa até pedir que você faça uma aproximação. Tipo, esse aí, se eu fosse fazer aproximadamente, eu dizia que dava 6,7. Se a questão pedisse 6,7 vezes 10 a 6 metros de extensão. Posso fazer? Posso, lógico que posso. Olha o outro aí, professor. Em média, uma célula do corpo humano tem massa de 0,0000008 gramas. E, professor, dá trabalho? Esse aqui é menor que 1, não é? Cara, aqui é menor que 1. 0, olha só, uma célula do corpo humano tem essa massa aí. Minha gente, é muito desprezível. Eu não sei nem se tem máquina que consegue aferir isso aqui. Mas deve ter, que ele colocou aqui, senão ele não saberia que daria isso aqui. Professor, aqui ele vai correr com a vírgula para a direita até chegar no primeiro algarismo diferente de 0. Não é isso? Só no telescópio. Mas o telescópio lá é para a gente enxergar ele, né? Não? Eu falo para medir a massa. Eu acho que deve ter sido para medir a massa, pesar mesmo. O telescópio lá é para a gente conseguir enxergar. O telescópio, o microscópio, no caso. O telescópio é as estrelas. Que você colocou inicialmente, eu fui repetindo aqui assim, o microscópio. Pois é, não sei como foi que ele chegou. Acho que é uma estimativa pelo tamanho. Acho que é uma estimativa, mas, cara, gramas, né? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8 ainda não é porque só tem 0. Tem que chegar no primeiro dígito, diferente de 0. 9. Professor, vai ser 8
vezes 10 a menos 9 gramas, professor. 8 vezes 10 a menos 9 gramas. Professor, tudo que vier com expoente negativo aí, dá a entender que é algo muito pequeno, porque já é um valor menor do que 1. Prof, olha a outra aí, professor. Para a gente fechar a nossa aula e fazer um feedback rápido aqui. Lê aí, ó. Se você pudesse enfileirar átomos de hidrogênio, seriam necessários cerca de 20 bilhões de átomos para formar uma fila de 2 metros. 20 bilhões de átomos para você ter uma filazinha de 2 metros de átomos. O número 20 bilhões, expresso em notação científica, é igual a... Tenho certeza que ninguém erra mais. Quanto que vai dar aí, gente? Quanto que vai dar esses 20 bilhões? Quanto que vai dar? Quanto que vai dar? Faz aí. Professor, primeiro tem que colocar os zeros lá, né? Porque 20 bilhões eu tenho que saber também escrever. Por extenso, eu tenho que saber quantos zeros tem esse cara aí. B, 2 vezes 10 a 12. Tudo isso, Gabriel. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, professor. 20 bilhões. Deixa eu escrever o cara primeiro aqui. Professor, aqui eu tenho 20 mil, milhão, bilhão. Letra B. Vamos ver aqui. A vírgula, 20 mil, milhão, bilhão. A vírgula está aqui, professor. Está aqui no finalzinho. Então, se a gente for contar, professor, até chegar no primeiro dígito, que a regra prática diz que eu tenho que correr com a vírgula até chegar no primeiro dígito. Até chegar no primeiro dígito. Então, eu vou correr uma. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, Gabriel, 10. Vai ficar 2 vezes 10 a 10 bilhões de átomos. Alternativa correta, 2 vezes 10 a 10. Essa aqui é que é a dificuldade. Porque quando ele já dá o número para a gente, fica fácil. Quando eu já coloco o número já escrito por extenso, tem como eu contar lá as casas decimais quando eu vou colocar. Agora, quando eu falo, olha, se eu botasse para vocês, por exemplo, eu tenho 3 trilhões. 3 trilhões de dólares. 3 trilhões daria quanto? 3 trilhões de dólares. Quanto é que vocês acham que dá? 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Minha diretora, você tem como colocar um slidezinho em branco para mim, por gentileza? Só para fazer uma discussão para a gente finalizar aqui. Depois desse daí mesmo, esse aí eu já finalizei. 2 vezes 10 a 2. 3 trilhões. Trilhões vão dar 12 zeros. 3 vezes 10 a 12. Será, Gabriel? 3 trilhões. O que é que vocês acham? É só você ir contando. Para cada um que eu vou botar, eu vou botando 3 zeros. Eu boto 3, aí quando eu falo mil, milhão, bilhão, trilhão. A cada mudança de classe, eu acrescento 3 casas. Quer ver? Olha só. Eu falei para vocês 3, tá aqui. Aí vem 1, 2, 3. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Eu tenho aí 3 trilhões. Mas está certinho, Gabriel. 3, 6, 9. Professor,
3 trilhões vai dar 3 vezes 10 a 12, certinho. Então, vai lá, qual que é a regra prática que a gente tem para vocês? Vocês vão lembrar que vocês vão analisar números menores que 1 e vocês vão analisar números, deixa eu botar aqui em cima mesmo, maiores que 1. Não tem erro. Se o número for maior que 1, você já vai saber você vai ter expoente positivo. Se o número for menor que 1, você vai ter expoente negativo. E no caso, quando o número ele é maior que 1, eu corro com a minha vírgula, quando o número é maior que 1, eu corro com a vírgula para a esquerda até chegar no primeiro dígito. Quando o número, acertou, Gabriel, ufa, botou lá. Quando o número ele é menor que 1, eu corro com a vírgula, professor, para a direita, até encontrar o primeiro algarismo diferente de 0. Esses dois slides, essas duas explicações se encontram nos dois primeiros slides. Beleza? Fecha aí, professor. Se eu quisesse escrever, se eu perguntasse para vocês 1 milésimo de segundo, em notação científica, 1 milésimo de segundo. 1 milésimo, sem eu colocar o número, dá quanto em notação científica? 1 milésimo de segundo. Show, Gabriel. 1 milésimo de segundo, professor, é 1 dividido por 1000, professor. É a mesma coisa que 0,001, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Fechou, meus amores? Queridos, eu acredito que não tenham mais dúvidas com relação à representação de qualquer número em notação científica. Com essa apresentação da regra prática que vocês acabaram de visualizar, não tem nem como confundir, porque o que os alunos perguntaram para mim nas nossas últimas aulas foi o seguinte: professor, eu me atrapalho na hora de eu saber se o expoente é positivo ou se o expoente é negativo. Agora não tem como confundir. Tu olha primeiro para o número. Se o número for maior que 1, tu já sabe que o expoente é positivo. Se o número for menor que 1, teu expoente é negativo. E com a regrinha prática também, direcionando para que lado que você corre com a tua vírgula, no caso do número maior que 1, corre para a esquerda até chegar no primeiro dígito e ver quantas casas decimais que vai ser o teu expoente. Se o número for menor que 1, corre com a vírgula para a direita até encontrar o primeiro algarismo diferente de 0. Fechou? Meus amores, a gente vai finalizando nossa aula por aqui, agradecendo a participação, a presença. Essa semana ainda tem aula, tá bom? A gente deseja a todos uma boa noite, fica com Deus e até a próxima aula. Fui! Tchau, tchau, galerinha!